Olá, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática da Rede M2, Unidade Pampulha. Hoje falaremos sobre potência e suas propriedades. Vídeo 2, aula para o oitavo ano. Expoente par e expoente ímpar. Quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Veja o jogo de sinais. Exemplo. No primeiro exemplo, temos menos 5 elevado ao quadrado, ou seja, menos 5 vezes menos 5. Repare o seguinte, na multiplicação de números inteiros, quando eu multiplico um número negativo por um número negativo, o resultado tem que ser positivo. Então, 5 vezes 5, 25. Então, resultado 25 positivo. Porém, se eu elevar ao quadrado o número 5 elevado ao quadrado, que é o próximo exemplo, teremos 5 vezes 5, que dá 25 positivo também. Ou seja, sempre que o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Olha o próximo exemplo, menos 2 elevado à quarta potência, temos menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, isso vai dar 16 positivo. E por outro lado, 2 elevado à quarta potência daria 16 positivo também, como observado no exemplo. Quando o expoente é ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Veja o jogo de sinais. Menos 5 elevado ao cubo, ou seja, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. A gente sabe que menos 5 vezes menos 5 é 25 positivo. 25 positivo vezes menos 5 dá menos 125. Ou seja, o resultado tem o mesmo sinal da base. Observe que a base é menos 5 e que o resultado é menos 125. Um outro exemplo, 5 elevado ao cubo seria 5 vezes 5 vezes 5, 125. Lembrando que, nesse caso, a base é positiva e o resultado também deu positivo. Então, sempre que o expoente for ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Produto de potências de mesma base. Ao multiplicar duas ou mais potências de mesma base, devemos proceder da seguinte forma. Conserve a base e some os expoentes. Um exemplo genérico, a elevado a m vezes a elevado a n. Teremos a elevado a m mais n. Numericamente falando, um exemplo seria 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Observe que as bases são iguais e podemos usar a propriedade, ou seja, isso vai ser igual a 5 elevado a 2 mais 3, ou seja, somar os expoentes. O primeiro expoente é 2 e o segundo expoente é 3. Isso vai dar igual a 5 elevado à quinta potência. 3 elevado à sexta potência vezes 3 elevado à sétima potência. Conserva a base e soma os expoentes, ou seja, vai dar 3 elevado a 6 mais 7, ou seja, 3 elevado à 13ª potência. Divisão de potências de mesma base. Ao dividirmos potências não nulas de mesma base, conserve a base e subtraia os expoentes. Um exemplo genérico seria a elevado a m dividido por a elevado a n. Ou seja, a elevado a m menos n. Observe a ordem. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Um exemplo numérico seria 5 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. Teremos como resultado 5 elevado a 4 menos 2, ou seja, 5 elevado ao quadrado, que tem como resultado 25. Potência de potência. Nesse caso, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Exemplo, um exemplo genérico, a elevado a m elevado a n, ou seja, dentro do parênteses a gente tem a elevado a m e fora do parênteses esse valor está elevado a n. Sempre que isso acontecer, a gente vai observar que é uma potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, ou seja, o resultado será a elevado a m vezes n. Num exemplo numérico seria o quê? 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Ou seja, isso vai resultar para a gente 4 elevado a 3 vezes 2. Isso vai dar 4 elevado à sexta potência. Potência de um produto.
E eu quero frisar isso, de um produto. Essa regra não serve nem para adição, nem para subtração. Então, muito cuidado ao usar a regra. Isso só vai valer com produto, ou seja, multiplicação. Devemos atribuir o expoente aos fatores do produto. Um exemplo genérico seria A vezes B elevado a N. Isso seria A elevado a N vezes B elevado a N. Repare que essa propriedade, o N, que era o expoente do produto, passou para cada termo do produto. Isso é possível porque é um produto. Numa adição e subtração, esse tipo de coisa não é válida. Exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Seria o quê? 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que daria 36. Divisão de potências de mesmo expoente. Mais uma vez, eu queria frisar que essa regra só vale para divisão de potências de mesmo expoente. Numa divisão com potências, devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo expoente. Um exemplo genérico que a gente tem, A sobre B elevado a N. A sobre B elevado a N seria o quê? A sobre B vezes A sobre B, N vezes. Porém, a gente pode generalizar como A elevado a N sobre B elevado a N. Um exemplo numérico seria 5 terços elevado ao cubo, seria 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços. Observe que na multiplicação de frações a gente multiplica simplesmente o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Observe que no numerador ficaria o quê? 5 elevado ao cubo. E no denominador ficaria 3 elevado ao cubo, ou seja, o expoente 3 ele foi tanto para o numerador quanto para o denominador. Observação, essa regra vale apenas para divisão de potências de mesmo expoente. Com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, o segundo vídeo sobre potências e suas propriedades. Lembrando que existe mais um vídeo sobre potências e suas propriedades e uma lista de exercício. Veja o próximo vídeo e faça a lista. Bons estudos!